Vivemos um momento de mudanças rápidas que exige capacidade de adaptação. Por isso, o aprendizado constante é fundamental. Neste episódio de número 100, vamos voltar às origens do Lifelong Cast e explicar a importância do lifelong learning para a sua carreira. Olá, pessoal! Eu sou a Camila Lourenço e está começando o Lifelong Cast, o podcast do Profissional em Constante Movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Quando o assunto é adquirir conhecimento, é essencial estar em constante movimento. Essa é a premissa do conceito de lifelong learning. Para falar sobre como colocá-lo em prática, eu converso com Frederique Metti, diretora acadêmica de pós-graduação Lato Sensu da ESPM. Fred, seja bem-vinda ao 100º episódio do Lifelong Cast. É um prazer te receber aqui hoje. Prazer é o meu, tô muito feliz, ainda mais sendo o episódio 100. Você viu? Muito bacana. Uma honra, assim, ter você aqui no Minha 100º episódio. estreia nesse episódio, vai Você ser viu? marcante. Fred, para começar a nossa conversa, o que mudou nos últimos anos e fez com que a atualização constante fosse tão importante para profissionais de diferentes áreas? Vamos lá. Eu acho que a questão da atualização em diferentes áreas, ela não é uma temática tão recente. Então, a gente pode pensar que ao longo das últimas décadas, ela sempre foi necessária. Mas hoje ela é obrigatória. Então, por que ela é obrigatória? Porque a gente teve mudanças no mercado de trabalho. Então, numa lógica muito simples de entender, a gente teve variações na pirâmide etária, que nas últimas 2 décadas impulsionaram e muito as instituições de ensino, cursos de graduação, e automaticamente eu tendo mais jovens formados, graduados, eu acabo tendo um mercado de trabalho mais acirrado. Então, hoje a questão de se ter um aprendizado e uma atualização constante, que vá muito além da formação básica, ela passa a ser obrigatória, porque eu como profissional, eu como indivíduo, eu preciso ter uma diferenciação constante no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho em si, ele está muito diferente do que era na década de 90, na década de 80, de 70. Eu costumo pensar até na época dos meus pais. Então, ao mesmo tempo que tudo era muito mais difícil, também era muito mais fácil. E hoje, o mais difícil é essa concorrência. Então, para que eu consiga realmente me destacar e me diferenciar no mercado, essa atualização ela se tornou obrigatória dentro da jornada do indivíduo. Uhum. E para você, assim, claro, você já destacou bastante a importância, mas você acha que existe um prejuízo para quem se forma e depois não volta aos estudos? Totalmente. Porque a gente está olhando essa visão que eu trouxe primeiro é uma visão macro. Uhum. Então é uma visão de mercado, de como está o mercado de trabalho. Mas eu preciso olhar também uma visão de tendências de negócios. Uhum. Então, o Tatsu, nosso vice-presidente acadêmico, ele tem uma fala que é maravilhosa, que ele sempre diz: a gente forma um profissional no futuro, só que a gente está tentando adivinhar o que vai ser o futuro. Então, muitas vezes, o jovem entra hoje para fazer uma graduação e sair daqui 4, 5 anos, e esse futuro que a gente está ensinando para ele hoje, ele pode não ser aquilo que a gente está pensando que vai ser daqui a 4, 5 anos. Então, esse é o maior prejuízo, porque o mercado, as tendências de negócios, das áreas, elas estão cada vez mais em constante movimento, estão mudando. E eu preciso me adequar a essas mudanças. Então, o prejuízo é gigantesco, porque eu posso me graduar numa área, aprender coisas que depois de 10 anos elas não valem mais muita coisa. Então, de novo, como eu comentei no início, a atualização ela é obrigatória hoje para quem quer se manter ativo no mercado de trabalho.
Perfeito. Com certeza. E tudo isso que você falou eu vejo. 10 anos depois da minha graduação na faculdade, tudo mudou muito rápido e eu acho que a tendência é que continue assim. Então agora eu queria, ver contigo, como que a aprendizagem contínua pode impactar as nossas vidas pessoais e profissionais? E como o conceito de lifelong learning pode nos preparar para o futuro? Vamos lá, então o conceito de lifelong learning é justamente esse conceito de ter um aprendizado constante. E a gente tem trabalhado muito no conceito também de carreiras não lineares. Então, hoje, a minha escolha de graduação, ela não é mais uma escolha de vida. Então, o que era visto há muito tempo atrás como o jovem vai escolher para qual curso ele vai prestar vestibular e aquilo vai ser a carreira de vida dele, isso não acontece mais. Porque a gente tem carreiras não lineares, a gente tem alguém que se forma numa área de comunicação, que depois resolve ir para inovação, que depois resolve voltar para a criatividade. Isso é permitido, isso é lindo. Porque eu não tenho mais uma estagnação de carreira. Então, esse é o principal conceito do lifelong learning, porque as carreiras elas não são mais lineares. Então, a gente pode ir nos moldando, e daí eu acho que entra muito essa convergência de indivíduo com profissional. Então, Fred pessoa e Fred profissional. Como é que isso vai se conectando ao longo do tempo? Então, eu como pessoa, as pessoas cada vez mais elas buscam carreiras que tragam uma satisfação, um bem-estar pessoal. Uhum. Então, cada vez mais eu quero trabalhar em um ambiente, eu quero trabalhar com algo que tenha um propósito e que eu me sinta feliz. E eu como Fred, como profissional, hoje eu posso ir mudando isso ao longo do tempo. Eu posso ir adequando através do lifelong learning, através de uma educação continuada. Então eu faço uma graduação, aí eu vejo ao longo da minha graduação uma outra área que eu quero me especializar, aí eu começo a trabalhar em uma empresa, aí eu vejo que tem uma margem para ir para outra área. E o melhor, eu tenho carreiras que não são mais estáveis, estagnadas, então elas não são lineares, e elas podem ser cumulativas. O conhecimento ele é cumulativo. Então Nada vai ser perdido, né? isso, exatamente. E eu acho que tudo são aprendizados, né, então a gente se forma em algo e vê que aquela formação ficou faltando um pouco mais de algo voltado a trade marketing. Eu tenho uma possibilidade de fazer um curso livre, eu tenho uma possibilidade de fazer uma pós-graduação em trade marketing. Ai, mas agora eu estou entendendo que a psicologia está entrando para ajudar o marketing a moldar estratégias de comercialização. Eu posso fazer um mestrado profissional na área de comportamento do consumidor. Então, tudo que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória, ela vai trazendo um conhecimento muito cumulativo. E eu vejo, Fred, eu vejo cada vez mais as pessoas buscando um equilíbrio e buscando uma satisfação no pessoal e no profissional. E eu acho que muitas vezes essa atualização que o mercado nos obriga a fazer, ela serve para o pessoal também. Então eu tenho uma atualização que obrigatoriamente eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Eu preciso entender a inteligência artificial, como ela vai impactar a minha vida. Não é minha carreira, é minha vida. Gente, a inteligência artificial pode mudar a minha rotina desde o momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Então, eu aprender sobre inteligência artificial, sobre esse gerenciamento, não é só para minha Não é só profissão. para o seu trabalho. Não, ela é uma atualização pessoal, ela é uma adaptação de como a vida pessoal também vai se adaptando ao que está acontecendo como tendência, como mudanças no mercado de forma geral. Perfeito, é exatamente isso. Você vai ter ganho tanto no profissional quanto no pessoal. E uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, Fred, é que quando a gente vai falar de questões práticas do cotidiano, como que as pessoas conseguem equilibrar a necessidade de aprender novas habilidades, sendo que a gente tem um tempo limitado, no dia a dia? Assim, você tem alguma dica para essas pessoas que estão querendo, mas
tá faltando ali um tempinho? Gente, eu queria muito que tivesse uma receita de bolo para essa resposta, porque até eu queria essa resposta. Eu acho que hoje o maior desafio da gente na sociedade é conseguir esse equilíbrio da nossa rotina, das obrigações, com essa busca incessante de atualização, de conhecimento contínuo, com a busca incessante de vida pessoal, vida mental, espiritual. Então, eu acho que esse equilíbrio não tem receita de bolo. Eu acho que é muito um gerenciamento individual de como a pessoa consegue adaptar e como a pessoa consegue otimizar o seu tempo. Uhum. Então, eu acho que é um autoconhecimento de como cada um otimiza o seu tempo para conseguir dar conta de tudo. E tem algo que eu aprendi muito: se não der conta de tudo, tá tudo bem. O importante é não desistir, não pensar: "Ah, eu tenho minhas obrigações aqui, eu não vou ter tempo para fazer outra coisa", não. Então, dicas: tem gente que funciona muito bem com podcast. A gente Uhum. está aqui gravando um podcast, então, que aproveita o tempo do trânsito, escuta um podcast, aproveita o tempo da academia, escuta um podcast. Tem gente que aprende muito bem com documentários, com videoaulas. Tem gente que aprende muito bem com leitura. A gente vê isso muito aqui na nossa pós-graduação, que a gente diz que oferece, diferentes modalidades de curso para cada fase da sua vida, que nada mais é do que dizer: cada um tem a sua rotina e cada um prefere aprender de um jeito. A gente tem cursos presenciais, tem cursos do Live EAD, tem cursos híbridos, tem cursos Highflex. Então a gente entende que cada um, precise organizar a sua rotina da melhor forma para que consiga encaixar isso. E eu acho que a resposta disso é o autoconhecimento. Como eu consigo otimizar da melhor forma? Ah, muitas pessoas pensaram que com a pandemia tudo ficaria online. Vai virar tudo home office, empresas não vão mais funcionar. E a gente está vendo um movimento oposto. Cada vez mais, por exemplo, uma valorização de aulas presenciais. Uhum. Por quê? Porque são daqui a pouco 6 horas da semana que a pessoa está lá presencialmente, que ela consegue se dedicar inteiramente àquele estudo, consegue fazer um networking, consegue aprender com alguém de mercado em sala de aula, consegue ter outras conexões. Mas eu tenho uma outra pessoa que tem uma carreira onde ela precisa viajar muito e não vai se encaixar aquelas 6 horas presenciais, mas ela não abre mão do presencial. Então, ela pode acompanhar a aula online e um sábado por mês ela gosta de vir presencial. Então, a gente tem esses diferentes momentos para cada estilo de vida. Mas a minha dica é entender o seu estilo de vida, não se cobrar, então ninguém é igual a ninguém, e cada um entender de que forma eu vou conseguir incorporar aquilo na minha rotina, que não fique um fardo, e sim que vire, algo como se fosse uma rotina de exercícios. Então, a gente quando a gente trabalha muito educação financeira, eu costumo dizer que educação financeira é muito parecido com um nutricionista. Então a gente chega na nutricionista e tudo que ela nos diz, todo mundo sabe. Uhum. O que que pode, o que que não pode comer. Educação financeira é muito parecido, todo mundo sabe o que que pode ou não pode fazer com dinheiro. Mas o porquê que a gente precisa daquilo? É uma espécie de controle. Eu tenho uma nutricionista, eu tenho um educador financeiro para que eu incorpore aquilo na minha rotina e consiga criar padrões de comportamento dentro do ideal. E os estudos é a mesma coisa. Então, tem gente que não funciona com a aula EAD. Então, a aula vai estar lá e ele não vai funcionar. Tem gente que não funciona com uma leitura. Tem gente que funciona com a aula. Então, acho que entra muito nesse sentido do autoconhecimento mesmo. É, e é bacana ter justamente essa opção, né, para as pessoas conseguirem. E você comentou, Fred, que, dessa
desse jeito das pessoas não pararem, que o importante é você continuar. É difícil, a gente É. sabe, mas tem gente que vai acabar deixando, tipo: "Pô, não tenho tempo agora, vou deixar para depois", e acaba ficando. Como você acha que as empresas podem incentivar os funcionários, a se engajarem no aprendizado contínuo, e por que que isso é importante? Eu acho que o papel da empresa é fundamental nisso, porque a empresa, querendo ou não, ela ocupa mais de 50% do dia ou das horas do dia do funcionário. Então, a empresa pode ajudar os funcionários de forma a mostrar temáticas que estão vindo no mercado, que vão impactar o ambiente de negócios. A empresa pode ajudar com mailing, com notícias, com treinamentos internos, com espaços na agenda, treinamentos online, dando esse conteúdo. Então, muitas vezes, claro, eu estou pensando no papel da empresa no dia a dia, então eu tenho uma jornada de trabalho ali de 8 horas por dia. Então a empresa pode organizar que dessas 40 horas mensais, 2 horas sejam focadas num aprendizado constante. Então de que forma ela vai fazer isso? Como é que ela vai, fazer por setores, por áreas temáticas? E nesse contexto as empresas elas têm muito papel de entender que elas vão ser as maiores beneficiárias desse processo, porque muitas vezes elas precisam de pessoas que estejam atualizadas, então tem tendências de mercado, competências, soft skills, que eu preciso que aqueles meus trabalhadores desenvolvam. Eles não têm tempo de fazer isso fora a carga de trabalho, então de que forma eu consigo incorporar isso dentro da rotina? Então acho que isso é um papel corporativo bem fundamental que as empresas têm como fazer, e a gente vê um movimento bem bacana da maioria das empresas fazendo. E eu acho que entra tanto em atualização de ensino constante, questões de bem-estar físico, questões de bem-estar emocional. Então, todo esse trabalho que principalmente é feito através do RH, propondo que os funcionários estejam atualizados em diferentes âmbitos da vida, já é comprovado que o maior beneficiário é a empresa. E Uhum. eu estou também beneficiando diretamente aos funcionários, né. Com certeza. E, Fred, agora olhando, pela perspectiva da educação, e considerando, né, a importância das instituições nesse contexto, como a ESPM aplica esse conceito de lifelong learning e promove essa prática entre os estudantes? Bom, eu acho que eu já dei um spoiler antes, sem lembrar dessa questão, mas eu acho que o nosso lifelong learning aqui na SPM, ele traz um conjunto de possibilidades para as pessoas continuarem se desenvolvendo, em qualquer momento de sua vida. Então, o que eu quero dizer é, eu tenho desde cursos livres, cursos de extensão, que não tem exigência de um diploma de graduação, então o aluno ele pode procurar a escola para se atualizar em relação a algum conteúdo. Eu tenho cursos de pós-graduação em diferentes modalidades, Uhum. diferentes cargas horárias, adaptando também. Então, como eu comentei antes, o nosso portfólio de pós-graduação, ele permite que o aluno escolha a modalidade que ele deseja estudar, e a gente também divide o nosso portfólio por momentos de carreira. Então isso é muito bacana. Então, o aluno que é iniciante, que é o recém-graduado, quais são os cursos que a gente indica para ele? O aluno que está em uma carreira em crescimento, ou o aluno que já está com uma carreira consolidada. Então a gente divide o nosso portfólio também por momentos de carreira, que seriam fases de vida profissional. A gente tem hoje um portfólio lindíssimo, que eu sou fã do Stricto Sensu, então a gente tem, o primeiro doutorado profissional focado a C-levels, que é em comportamento consumidor. Então vai ter uma turma em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de todas as áreas de pesquisa do Stricto Sensu. Então, se a gente pensar numa jornada de ensino dentro de uma business school, olhando todo o DNA da SPM, a gente consegue abranger do começo ao fim. Então, olhando portfólios do curso livre,
E quando eu falo curso livre, eu costumo dividir o portfólio da educação continuada, dos cursos de extensão, com a pós-graduação em carga horária. Uhum. Então eu sempre brinco assim, tudo que for até 360 horas é embaixo da diretoria de extensão. Por quê? Eu tenho cursos desde 9 horas a 190 horas de atualização. Então depois, a partir de 360 horas, eles já estão classificados como lato sensu. Uhum. E o que tiver classificado como stricto sensu, que é mestrado e doutorado, a gente tem também. Então todos os cursos que envolvem o DNA da SPM, que é criatividade, inovação, marketing, liderança, a gente tem abrangendo todo esse lifelong learning, que é essa jornada que propõe ajudar as pessoas a melhorarem esse perfil de carreira não linear que a gente tem nesse cenário atual. E foi o que você falou, né, Fred? Às vezes você não vai ter um tempo de fazer uma pós-graduação nesse momento, mas você pode ter o tempo de fazer um curso livre. Então é muito legal que a ESPM consegue pensar nisso para todo mundo e já de fato olhar para esses momentos de carreira de cada um, até porque vai ser importante você encontrar pessoas que estão num momento parecido com o seu, né? Com certeza, e eu acho que além dessa característica de ter diferentes possibilidades de curso, a SPM tem cada vez mais olhado para o mercado e tentando adaptar o portfólio dela de acordo com o que o mercado quer. Então, a educação continuada permite isso. Então ela permite com que a gente fique em constante atualização do nosso portfólio. E eu acho que alguns sinais do trabalho que a gente tem feito. Eu acho que um bem claro é o trabalho de expansão geográfica da SPM. Então, a SPM estando em Salvador, em Goiânia, em Curitiba, em Florianópolis, ela nos traz a representatividade de que, sim, o presencial vale muito a pena ainda. E a marca da SPM, a pessoa estar na sua casa, na sua cidade, poder cursar um curso da SPM, vale muito. Mas mesmo assim ela vai ter um final de semana de imersão em São Paulo para conhecer as instalações. Então isso é um posicionamento estratégico que a gente vem tendo, que foi uma demanda e que a gente tem trabalhado no planejamento. Uma outra tendência de mercado, então, cursos em diferentes áreas que a gente vê que são áreas emergentes, e a gente tem verificado que todas as áreas emergentes têm um ciclo de vida, né? Então, um curso que há 7 anos atrás enchia muito, hoje já não dá mais. E tá tudo certo. Sim. Qual que é o curso que vai dar muito certo hoje? Então, a gente está lançando alguns cursos de pós-graduação agora para o segundo semestre, justamente olhando essas novas tendências. Então, um curso de Creator Economy, que é a cara da SPM, que é um DNA SPM, que a gente vê que tem uma demanda cada vez mais e que a gente não tinha no portfólio de lato sensu, a gente só tinha nos cursos de extensão. Então, acho que isso é bem bacana também. Perfeito, Fred. A gente agradece muito sua participação, acho que foi enriquecedor para todo mundo. E a gente se vê no próximo Lifelong Cast. Espero que eu não precise aguardar mais 100 episódios para receber o convite, então fica aqui a intimação para todo mundo. Adorei, gostei muito do bate-papo. Espero que a gente tenha passado uma mensagem bacana para todo mundo da importância. E eu sempre gosto de dizer que a mensagem tem que ser bacana e leve. Então, o podcast eu acho que tem esse objetivo, trazer conteúdo, mas com um pouquinho de leveza e com um pouquinho de empatia, né? Entendendo que não existe receita de bolo e sim o porquê as mudanças estão acontecendo. Com certeza. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. Obrigada e até a próxima!